Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mexer numa coisa tão fundamental, mas tão fundamental, que a gente quase não percebe mais. O tema é o substantivo. E a nossa fonte aqui é um material didático, quase um guia prático. Só que a nossa missão é ir muito além. A gente não vai só ficar recitando regrinha de gramática. Vamos olhar para esse material como se fosse, sei lá, a planta de um prédio. O nosso objetivo é entender como essas palavras, os substantivos, não só dão nome para as coisas, mas como elas distribuem o poder dentro de uma frase. É entender a função de cada tijolo na construção. Exato, e essa é a chave, né? Entender a função de um substantivo é entender a própria arquitetura do pensamento. Não é uma questão de passar numa prova. É sobre ter clareza para construir um argumento, para contar uma história, sabe? Se a gente não domina esses blocos básicos, a gente fica meio que prisioneiro de ideias que não consegue expressar direito. Exato. Então vamos começar a desembrulhar isso. A primeira grande divisão que o material traz, a mais clássica, é entre substantivos próprios e comuns. Aquela regra da escola que todo mundo lembra, né? Próprios com letra maiúscula, comuns com minúscula. George Washington é próprio. E homem é comum. México é próprio. País é comum. Parece simples, quase bobo até. Parece. Só que essa simples letra maiúscula, ela é uma das ferramentas de marketing e de economia mais poderosas que existem. Isso vai muito, mas muito além do que o livro didático costuma ensinar. Pensa, por exemplo, na palavra maçã, com M minúsculo. É uma fruta. Custa centavos na feira. Certo. Agora, capitalize esse M. Transforme em Apple. De repente, não é mais uma fruta. Virou um império. Vira um império de tecnologia, uma marca de trilhões de dólares, um símbolo de status. Uau! Ok, essa perspectiva, cara, ela muda tudo. Então a letra maiúscula não é só uma firula da escrita. Não mesmo. É quase um ato de batismo. Ela pega uma coisa genérica, comum, e transforma em algo único, com identidade, com valor. Exatamente. E com um exército de advogados para proteger essa identidade. A capitalização é a ferramenta gramatical que transforma uma ideia em uma propriedade. Ela basicamente grita para o mundo: isso aqui não é mais um qualquer, é o tal. Entendi. Quando a gente fala American Airlines, não é uma companhia qualquer. É aquela companhia. A letra maiúscula é a diferença entre um conceito e uma entidade. Perfeito. A letra maiúscula é o RG do substantivo. Mas beleza, só ter um nome não adianta, ele precisa fazer alguma coisa na frase, ter um trabalho. Qual é o cargo mais comum para um substantivo? O cargo de chefia, sem dúvida nenhuma. É a função de sujeito. A forma mais simples de pensar no sujeito, e eu gosto de como o nosso material aborda isso, é como o protagonista da frase. O protagonista. Sim, é quem está executando a ação, quem está no comando. Na frase, os meninos gostam de jogar futebol. Quem é que gosta? Os meninos. Os meninos. Eles são o sujeito. É o motor que faz a oração andar. Certo, o protagonista. Mas protagonistas podem ser simples ou complexos, né? Tipo uma frase como: o gato dormiu. Direto ao ponto. O gato é o sujeito? Sim, mas a vida real é mais bagunçada. Com certeza. E a gramática reflete isso de um jeito muito bonito. Os exercícios do nosso material mostram essa evolução. Você começa com o gato dormiu. Simples. Mas se você quiser dar mais detalhes, a frase pode virar: o gato peludo, limpo, calmo e preto correu. O núcleo do sujeito ainda é gato, mas agora ele tem toda uma equipe de adjetivos trabalhando para ele, sabe? Pintando um quadro mais vivo. Exato. E dá para ir mais longe. O gato peludo, limpo, calmo e preto com uma cicatriz pulou no balcão. O sujeito continua sendo o gato, mas a descrição virou quase uma mini-história. A função é a mesma, mas a riqueza da informação é outra coisa. Entendi. Então o sujeito é o astro do show. Mas toda ação precisa de um alvo, né? De algo ou alguém que receba essa ação. Qual o nome técnico pro saco de pancadas da frase? O saco de pancadas é uma ótima definição, na verdade, por objeto direto. Ele é quem recebe o impacto direto da ação do sujeito. E o nosso material dá um método de 3 passos que é, assim,
infalível para achar o cara. Primeiro, ache o sujeito. Segundo, ache o verbo, a ação. E terceiro, você pergunta o que ou quem, juntando o sujeito e o verbo. A resposta é o objeto direto. Easy. Ok, vamos testar. Numa frase mais do mundo real, tipo uma manchete de jornal. Digamos, a empresa demitiu centenas de funcionários. Passo 1. Quem fez a ação? A empresa. Nosso sujeito. Certo. Passo 2. Qual foi a ação? Demitir. É o verbo. Ok. E passo 3, a pergunta. A empresa demitiu quem? Resposta. Centenas de funcionários. Bingo. Esse é o objeto direto. Funciona mesmo. Funciona perfeitamente. É um mecanismo lógico, né? Que mostra a relação de causa e efeito ali dentro da sentença. O sujeito age, o objeto direto recebe. Só que às vezes a história tem mais um personagem. A ação vai do sujeito para o objeto direto, mas no meio do caminho tem alguém que se beneficia. Esse é o objeto indireto. Espera um pouco. O objeto indireto sempre me pareceu meio penetra na festa, sabe? Como assim? Na frase de exemplo do material, Justin compra uma revista para a garota. A ação de comprar acontece entre o Justin e a banca de jornal, sei lá. A garota nem estava lá. Como é que a gramática lida com essa terceira pessoa que só aparece no final como beneficiária? Essa observação é fantástica, porque ela vai no centro da questão. A gramática não descreve só a ação física, ela descreve a intenção e o fluxo do benefício. O Justin, que é o sujeito, realiza a ação de comprar. O que ele compra? Uma revista. É o objeto direto. Certo. Mas a intenção final daquela compra não era a revista em si. Era entregar para alguém. O objeto indireto, a garota, é o destinatário final do valor daquela ação. Ah! Ele responde à pergunta para quem ou por quem a ação foi feita. Então ele é o destino final do benefício. E o material diz que ele geralmente aparece antes do objeto direto, como em Mother gives Nate $5. A mãe dá ao Nate $5. O que ela dá? $5. Objeto direto. Para quem? Pro Nate. O indireto, entendi. Exatamente. E tem um detalhe aqui que o material menciona quase que de passagem, mas que eu acho absolutamente fascinante. Qual? A nota diz: é raro que algo inanimado seja usado como objeto indireto. Pensa nisso por um segundo. Quase sempre, o beneficiário de uma ação é um ser vivo. Uma pessoa, um animal. A gente não fala, eu dei para a cadeira uma polida. A gente fala, eu poli a cadeira. É verdade. A estrutura da nossa língua parece ter uma regra não escrita de que o benefício flui para seres conscientes. É um pequeno viés de como a gente vê o mundo embutido direto na nossa sintaxe. Cara, isso é incrível. Uma regra não dita que revela nossa tendência de ver o mundo em termos de agentes e pacientes conscientes. Ok, então temos o agente, que é o sujeito, o receptor, objeto direto, e o beneficiário, objeto indireto. Mas tem uma última função na lista, o substantivo predicativo. Confesso que essa sempre me confundiu um pouco. É comum. Porque na frase, ela quer ser uma doutora, a palavra doutora parece muito um objeto direto do verbo ser. O que impede que seja? Qual o teste para diferenciar? Ótima pergunta, porque essa é a dúvida de todo mundo. O teste é o seguinte: um objeto direto, ele recebe a ação. Um substantivo predicativo, ele renomeia ou redefine o sujeito. Renomeia. E isso, ele funciona com verbos de ligação tipo ser, estar, tornar-se, parecer. Esses verbos não mostram uma ação que passa de um ser para outro. Eles funcionam quase como um sinal de igual, igual. Um sinal de igual, gostei disso. Exato. Na frase Celine se tornou uma atriz, você pode pensar Celine igual atriz. A palavra atriz não está recebendo a ação de se tornar. Ela está nos dizendo qual é a nova identidade da Celine. Ah, claro. A mesma coisa para meu vizinho é um idiota. Você está dizendo vizinho igual idiota. O substantivo predicativo é como uma nova etiqueta de identificação que você cola no sujeito depois do verbo. E com o objeto direto isso não funciona. De jeito nenhum. Na frase eu chutei a bola, você não pode dizer eu igual bola.
A bola recebeu a ação, ela não me redefiniu. Então, agora que a gente passou por esses 4 papéis, o protagonista, o alvo, o beneficiário e a nova identidade, o que acontece quando a linguagem resolve quebrar as próprias regras? Aí é que a mágica acontece. Quando a gente entende as regras, a gente pode apreciar a beleza de quando elas são esticadas, sabe? O nosso material tem um exemplo meio escondido no exercício, que para mim é a chave de tudo isso. A frase é: "Lending money and giving too much advice can cause problems." Emprestar dinheiro e dar conselhos demais pode causar problemas. Exato. Caramba, então peraí. Você tá me dizendo que a gente pode pegar um verbo que é pura ação, como emprestar ou dar, e tratar ele como um tijolo? Como uma coisa concreta que pode causar algo? Isso. Isso é uma reviravolta. A linguagem é muito mais flexível do que eu imaginava. É uma reviravolta total. É o que os linguistas chamam de nominalização. A gente pega um processo, uma ação, e empacota num substantivo. De repente, emprestar e dar não são mais coisas que alguém faz. Eles se tornaram os próprios protagonistas da frase. Eles viraram o sujeito. Eles são o sujeito. É a linguagem nos dando o poder de falar sobre ações como se fossem objetos. E isso nos permite analisar, criticar, discutir conceitos. A gente não está mais falando de João emprestou dinheiro, a gente está falando do ato de emprestar dinheiro como um conceito geral que tem consequências. Isso muda a perspectiva toda. Não é só sobre classificar palavras, é sobre entender a dinâmica de poder e de causa e efeito dentro de uma frase. Então, se eu fosse resumir o que a gente desvendou aqui, a diferença entre substantivos próprios e comuns, marcada pela letra maiúscula, não é só uma regra, é uma ferramenta poderosa para criar identidade e valor. Perfeito. E o mais importante, os substantivos não são peças passivas. Eles têm empregos bem definidos. Podem ser o agente que comanda a ação, o sujeito, O alvo que a recebe, o objeto direto. o destinatário que se beneficia, o indireto, ou até a nova etiqueta de identidade do agente, que é o substantivo predicativo. É um sistema incrivelmente elegante para a gente narrar um mundo. Perfeitamente resumido. E essa ideia de que a gramática distribui papéis para contar uma história nos leva a um último pensamento. Algo que o material não aborda, mas que é o próximo passo lógico. Manda. A gente focou muito em substantivos que nomeiam coisas que podemos ver e tocar. Gato, revista, dinheiro, meninos. Coisas concretas. Exato. Mas e os substantivos mais importantes da nossa vida? Aqueles que nomeiam ideias. Palavras como justiça, liberdade, amor, conhecimento. O fato de não podermos tocar ou ver esses conceitos muda a forma como os usamos. Isso levanta uma questão provocadora. Como é que a estrutura da nossa gramática, com seus sujeitos e objetos, nos ajuda a dar peso e agência não apenas ao mundo físico, mas ao nosso mundo interior de abstrações? Quando a gente diz "a justiça prevaleceu", estamos pegando um conceito totalmente abstrato e dando a ele o papel de sujeito, o papel de protagonista que pode agir no mundo. O que isso nos revela sobre a nossa necessidade como humanos de transformar nossas ideias mais etéreas em atores no grande palco da realidade.